7 sintomas de pré-diabetes que podem ocorrer no seu corpo, que podem acender um alerta e que fará com que você procure um especialista, no caso, um médico endocrinologista o quanto antes, para poder evitar posteriormente um diagnóstico de diabetes tipo 2. No vídeo dessa semana falaremos exatamente sobre isso, sobre esses 7 sintomas que você precisa ter muita atenção e ficar livre de um diagnóstico de diabetes de tipo 2 no futuro. Por isso, aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E o sintoma de número 1 é a sede excessiva, ou seja, beber mais água que o comum. Mas não é basicamente beber mais água porque está mais calor ou porque fez uma atividade física, não. E sim por causa do aumento gradativo da glicose circulante na corrente sanguínea. E a partir do momento que essa glicose está começando a subir, que é um sinal de pré-diabetes, pode acabar surgindo esse sintoma de sede em excesso. Então a pessoa acaba bebendo mais água porque precisa eliminar o excesso de glicose na corrente sanguínea através da urina. Então é muito importante que você fique atento a esse primeiro sintoma, pois pode ser um indício de pré-diabetes, ou seja, no seu corpo. Então, fique atento. E o sintoma de número 2 já está associado diretamente com o sintoma de número 1. Bebeu mais água, precisa eliminar essa água em excesso. E junto dessa água em excesso, se elimina o excesso de glicose circulante na corrente sanguínea por causa da filtração através dos rins. Porém, não se engane, se você está com a glicose alta, bebendo muita água, indo muito ao banheiro, você está forçando os seus rins a fazerem a filtração de toda a glicose da sua corrente sanguínea. E isso a médio e longo prazo pode ser muito maléfico para a sua saúde dos seus rins, podendo levar a episódios de insuficiência renal crônica, levar a episódios de hemodiálise. Então, tem que ter atenção. Se está bebendo muita água, indo ao banheiro com muita frequência e os outros 5 sinais que eu for falar aqui ao longo do vídeo, é importantíssimo que você procure um médico para realizar esses exames e verificar como está a sua saúde como um todo, tá ok? E o sintoma de número 3 é a fadiga constante, ou seja, você está sempre cansado, por mais que coma de forma correta, por mais que beba água de forma correta, porém o problema relacionado a pré-diabetes e esse sintoma no corpo é devido à má utilização da glicose como fonte de energia, ou seja, a glicose fica somente na corrente sanguínea, então o corpo tenta eliminá-la de qualquer forma, seja pela urina ou ela só fica na corrente sanguínea e não entra para dentro da célula, onde a célula deveria pegar toda essa energia que é a glicose e utilizar como fonte de energia. Só que, devido à presença da resistência à insulina, que é a dificuldade da insulina, que é um hormônio que vai pegar a glicose e jogar para dentro da célula, retirando da corrente sanguínea, a pessoa fica com muita fadiga. Então, esse é um sintoma muito clássico de pré-diabetes que o corpo acaba sentindo. Sede excessiva, vontade de ir ao banheiro de forma
exagerada e essa fadiga constante. Então tá sempre cansado, sempre sem energia. Por quê? Porque a energia que o corpo precisa não está indo para o lugar correto, que é para dentro da célula, para ser utilizada como fonte de energia e aí você fazer as suas coisas do seu dia a dia. Então você fica sempre fadigado, cansado e às vezes não sabe que é um sintoma de pré-diabetes, tá ok? E o sintoma de número 4 é a visão embaçada. Como eu já mencionei, a glicose não entra para dentro da célula, então ela fica circulando em toda a nossa corrente sanguínea, inclusive na retina, que é uma região extremamente irrigada, ou seja, circula muito sangue. E se tem sangue circulando e excesso de glicose no sangue, vai embaçando também a visão. Então a pessoa que está com a glicose alta está indo ao banheiro com certa frequência, está bebendo muita água, está sempre cansada, a visão está ficando mais turva, mais embaçada, é sinal de que a glicose está alta na sua corrente sanguínea. E esse excesso de glicose circulante na corrente sanguínea junto da retina pode levar, além do embaçamento da visão, do turvamento, pode levar à cegueira, que é uma complicação que a gente chama de retinopatia diabética. Eu quero que você comente aqui embaixo desses 4 sintomas que eu já mencionei, quais deles você já teve, você já percebeu, e também quero que você comente se você já possui algum diagnóstico de pré-diabetes, diabetes tipo 2, diabetes também tipo 1, diabetes gestacional, pois a partir do momento que você comenta aqui, a gente conversa mais e dialoga mais a respeito de alguma dúvida que você possa vir a ter e aí a gente vai tentando sanar. Então, visão embaçada, visão turva, pode ser excesso de glicose na corrente sanguínea. É importante fazer os exames junto do médico endocrinologista e depois procurar um médico oftalmologista para olhar a saúde da sua retina, tá ok? E o sintoma de número 5 é a dificuldade em cicatrização. Se você que está com esses todos 4 sintomas que eu mencionei e quando machuca a sua ferida, ela demora a cicatrizar, pode ser sinal de que a sua glicose esteja alta. E a partir do momento que a glicose fica alta, o processo de cicatrização ele é muito mais demorado. Então a gente observa, às vezes uma pessoa está com a feridinha nos dedos, mas não sabe que está com a glicose alta, não sabe que está pré-diabética ou não sabe que está diabética tipo 2 e essa feridinha não sara. E a partir do momento que ela não sara, ela tende a ir a aumentar. E a partir do momento que ela vai aumentando, ela pode criar uma necrose, que é a morte das células. E a partir do momento que essas células ficam necrosadas, podem levar a amputações. Então a gente observa principalmente nos pés, que é uma complicação que a gente chama de pé diabético, que é a ferida que não cicatriza, que acaba apodrecendo, que é a necrose e faz com que o médico tenha que fazer a amputação, às vezes do dedo, às vezes de todo o pé, às vezes até o joelho. Então é muito importante ficar atento se você está machucando e não está tendo o processo de cicatrização normal. É claro que em pessoas mais velhas esse processo demora um pouco mais, mas se está demorando o processo de cicatrização além do normal, pode ser, infelizmente, a glicose alta, que é um sintoma de pré-diabetes no seu corpo, tá ok? E o sintoma de número 6 são os formigamentos
nas mãos e principalmente nos pés. Por quê? Porque glicose alta pode acabar afetando a saúde dos nervos. E a partir do momento que esse formigamento aparece, pode ser um sinal de pré-diabetes no seu corpo. Então a gente chama de neuropatia diabética periférica. Por quê? Porque está na periferia, no pé, na mão. E aí, esse sintoma é clássico para poder determinar que você está com a glicose alta e essa glicose alta está causando essas lesões nos seus nervos. Então as pessoas sentem muito formigamento e a partir dessas lesões vão perdendo também a sensibilidade e aí não vê que machucou, por exemplo, a pontinha do dedo do pé, entre os dedos dos pés, e aí o machucado ele vai só aumentando porque a glicose está ficando sempre alta e pode levar, além da neuropatia diabética, que é a lesão nos nervos, pode levar ao pé diabético, que é a amputação dos membros, do dedo, do pé, da perna. Então tem que ficar atento, são sintomas clássicos de glicose alta e isso não se deve deixar para depois. Tem que investigar e, se for o caso, diagnosticar o quanto antes e começar o tratamento, tá ok? E o sintoma de número 7 é o ganho de peso ou a dificuldade em perder esse excesso de peso. Então, o que a gente observa muito? Não que seja uma regra o excesso de peso, o diagnóstico de pré-diabetes, mas temos sim uma relação aí importante. Pessoas com excesso de peso acabam tendo uma resistência à insulina muito maior, ou seja, a insulina não cumpre com o papel dela de pegar a glicose que está na corrente sanguínea e jogar para dentro da célula. Então a pessoa acaba tendo um excesso de peso que acaba atrapalhando todas as outras questões. Por quê? Porque geralmente o excesso de peso está relacionado com a má alimentação, está relacionado com sedentarismo, está relacionado com a resistência à insulina e isso acaba influenciando diretamente o aparecimento de um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Então, se você já tem dificuldades em manter uma alimentação equilibrada, perder peso, pode ser sinal de que você esteja com o pré-diabetes ou também um diagnóstico de diabetes tipo 2. Por isso, mais uma vez, é muito importante procurar um médico especialista, começar a rever os hábitos da sua vida em relação à alimentação, prática de atividade física, fazer check-ups anuais, ir ao médico para verificar níveis de glicose, de glicada, de colesterol, triglicérides, ácido úrico e assim por diante, e, se for o caso, começar um tratamento adequado e viver livre do aparecimento de complicações a médio e longo prazo, pois é algo muito real que as pessoas acabam tendo que lidar por falta de informação e isso, infelizmente, é péssimo para a saúde da pessoa como um todo. Por isso que é importantíssimo a disseminação de informações para que as pessoas aprendam sobre a importância de se cuidar desde já, tá ok? E esses foram os 7 sintomas de pré-diabetes que podem aparecer no seu corpo. Se você tem algum sintoma desses, quero que você comente aqui. Se você já possui diagnóstico de diabetes, comente aqui também, pois eu vou saber que você está assistindo ao vídeo até o final, que está correndo atrás de informação, que quer melhorar o seu tratamento, e isso é importantíssimo para a sua saúde e a saúde também de toda a sua família. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o
mais importante, não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que possa ter dúvidas em relação a um diagnóstico de pré-diabetes, diabetes tipo 2 e assim por diante. Pois afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância, um conteúdo de valor e espalha para cada vez mais pessoas. Agora, eu quero que você pare tudo que está fazendo aí e deixe a sua nota aqui embaixo, de 0 a 10. Qual é a nota que esse vídeo merece, para que dessa forma eu possa trazer conteúdos que vocês realmente querem aprender aqui no canal e assim ampliar o seu conhecimento, cuidar melhor da sua saúde e viver em equilíbrio. Tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal, aprendendo mais sobre saúde, sobre qualidade de vida, autoestima, tratamento, sobre como livrar-se das complicações e viver em equilíbrio sempre. Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.